Natal é assim, né? Quando fica um pouco de silêncio, fica preocupado. Rapaz, pode sentar, irmãos. Bom, essa revista, ela trata das promessas de Deus em todas as áreas da vida de todos aqueles que o servem. E tem uma promessa para a humanidade, que é João 3,16. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então isso é para a humanidade, isso é geral. Mas também ele tem promessas específicas. Não é que ele ama mais a uns do que a outros, ele ama a todos. Deus amou o mundo. Mas ele tem específicas bênçãos também para certas nações e para certas pessoas, para certos grupos e para igrejas também. Isso não demonstra mais amor, porque Deus é amor. Então, aonde ele está, ele é amor. Mas uma coisa interessante é que Deus, ele teve que, por amor à humanidade, para não destruí-la totalmente, ele separou, achou alguém para que recomeçasse a raça humana na Terra. Foi através de Noé. E depois de Noé, veio as gerações, até que chegou a geração que é da tribo, que teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Jafé foi para o lado da Europa, Cã para o lado da África e Sem foi para o lado da Mesopotâmia, que é daí que veio Abraão. Por isso que os judeus são chamados semitas, que vem da tribo de Sem, que é um dos 3 filhos de Noé. O que Deus queria exatamente, amados, era fazer algo especial. Mas vamos ver o que o textuário diz sobre a bênção. Vamos ler. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. e em ti serão benditas todas as famílias da terra. a verdade prática nos fala o quê? Ainda que a queda espiritual Tenha o povo de Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Os irmãos sabem o que é remanescente? O que fica O que é doce? O que sobrou? É uma pequena parte. Então os irmãos veem que, embora Deus tenha a promessa para todos, nem todos recebem a promessa. Então nós aí já desfaz, né? Lembra que eu sempre aviso os irmãos a tomar cuidado com as letras dos louvores, das coisas que você ouve, porque eles dizem nessas frases, né? Quem tem promessa não morre. A Bíblia mostra que não é bem assim. Quem tem promessa morre. O povo saiu do Egito com a promessa de ir para onde? Terra Prometida. Os que saíram do Egito de 20 anos para cima entraram? Morreram nas areias do deserto. Por que eles morreram? Porque Deus retirou as promessas deles? Não, Deus deu a promessa. Mas eles não obedeceram. Eles rejeitaram. Aí então não é problema de Deus, é problema nosso. Deus tem a promessa para você e para mim, tem seus planos, mas nós temos que fazer a nossa parte. E assim aconteceu agora com a nação de Israel. Depois do dilúvio, começou a vir as gerações, aí surge na terra de Padã Arã, Deus chama Arão
a Abraão, que estava morando agora em Harã, e ele fala, eu vou tirar você da sua terra, vou mandar você para um lugar onde vou te mostrar. Então Deus não deu o endereço para Abraão, ele só deu a ordem de sair. Uma das coisas muito importantes, amados, para que nós entramos nesse assunto das promessas de Deus para Israel, é que, infelizmente, o remanescente acaba sendo eles que recebem. Aqueles que, apesar de todas as circunstâncias, eles não ficam cobrando de Deus que Deus os abençoe sempre quando e como eles querem. Mas Deus, como é soberano, mas também, como disse, né, ele não é tirano, ele não é ditador, ele é apenas justo e fiel. Em sua soberania, conhecendo os corações, ele traz as definições de quem ou não vai receber. Não porque não era para todos, era para todos, mas alguns perdem a promessa. Então, nós vemos aqui que o plano divino para tornar a descendência de Abraão é porque depois do dilúvio, as gerações começaram a crescer de novo, tanto de Sem como de Jafé e tanto de Cã, começaram a se desenvolver, mas se desenvolveram sem conhecer a Deus e se desviaram. E começaram novamente a fazer as mesmas coisas que as gerações anteriores fizeram antes do dilúvio que Deus teve que destruir. Então Deus fez assim, o plano dele era, vou escolher alguém que seja uma pessoa que tenha um coração justo, eu vou pegar essa pessoa, vou fazer através dele uma nação. Esta nação, ela será minha nação particular, meu povo particular, na qual eu vou, através desta nação, mostrar às outras nações quem sou eu. Esse é o plano de Deus com Israel. E ele acharam Abraão. E Abraão vivia numa terra de idolatria. Naquelas regiões da Babilônia, daquelas regiões ali, né, da Mesopotâmia, chamada Mesopotâmia, é uma área. E aí, então, Deus mandou que Abraão saísse andando, e ele mostrou a terra, dizendo, olha para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, toda essa terra que você está vendo, que seus olhos podem enxergar, será nossa. Eu darei a você e a tua descendência. E com a finalidade de ensinar às nações que o único Deus verdadeiro era o Deus deles. E que as nações, seguindo as leis do Deus deles, de Abraão, Isaac, de Jacó, das 12 tribos, dos profetas, elas seriam abençoadas. E ainda colocou a promessa para Abraão, dizendo, eu abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Deus não tem prazer de maldições, mas a maldição é provocada pela própria atitude da pessoa, até o próprio crente, que quando creu em Jesus foi livre de todas as maldições, mesmo as chamadas hereditárias. Depois de Jesus não pode haver maldição hereditária, porque senão aquela maldição que ele se fez na cruz não teria valor. E quando você ouve falar, você tem maldição hereditária lá do seu avô, da sua avó, do seu tataravô, da sua família, você não pode acreditar, porque senão você está desfazendo da obra de Cristo na cruz do Calvário, que ali foi quebrada todas as maldições. Então a pessoa antes de Jesus pode ter todas, depois de Jesus não mais. Mas as maldições, elas são também
atraídas para nós pelas nossas atitudes, mas não aquelas, não a da família, mas a do pecado, dos demônios que agem através disso. Mas Deus tinha um propósito que Israel cumprisse essa missão. E essa missão, amada, é que um povo escolhido, separado para testemunhar as virtudes do reino de Deus, e as nações compreendessem isso e seriam atraídas para abandonarem os seus ídolos e voltarem-se para Deus. Agora, vamos ver algumas coisas que aconteceram, amado. Primeiro, nós vamos detalhar essas promessas divinas a Abraão acerca da tornar sua descendência uma nação sacerdotal. E essa nação, ela testemunharia os feitos de Deus entre as nações. Depois, elencar, isso é, colocar em ordem as promessas de Deus a respeito de Israel, seu desenvolvimento como nação. E por último, destacar a posição de Israel no tocante à salvação, a promessa quanto ao seu futuro espiritual. Para mostrar o quê? Qual é a motivação disso? É dizer que a promessa feita a Abraão era acompanhada de propósitos divinos específicos. Dentre esses propósitos está o quê? Primeiro, implementação e estabelecimento do reino de Deus através da maneira plena na terra. Que nós sabemos hoje que infelizmente só vai acontecer no milênio. Depois, Deus queria que antes do milênio acontecesse. Sabemos que plenamente vai acontecer no milênio, mas finalmente o que Deus queria exatamente é que os servos seus fiéis e obedientes à palavra serão reis e sacerdotes, e a promessa é que eles vão reinar com Cristo. Nós temos essa promessa. Nós lemos e os jovens tinham decorado aqueles versículos. Não sei se vocês lembram, né? Qual que era o versículo mesmo que vocês decoraram? Hã? 1 Pedro. 2. 1 Pedro 2. Hã? 2 Pedro 2, 9. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo discípulos de Deus, para anunciar grandezas está quase. Interessante que isso aqui, amados, a pergunta que até mesmo já ouvi aqui, como hoje foi perguntado, né? Como nós estamos cumprindo os desígnios de Deus enquanto igreja presente nesse mundo? Essa é a pergunta que cada um faça por si, para si mesmo. Como nós estamos cumprindo os desígnios de Deus enquanto igreja que está nesse mundo? Então, na verdade, vamos ver a promessa feita a Abraão, né, que não era Abraão ainda, era Abrão. O nome Abrão significa que é dono de muitas riquezas. E Abraão, que Deus mudou, é pai de muitas nações. Ok? Então, o que nós entendemos disso? Deus prometeu abençoar, é um compromisso de Deus. Deus prometeu abençoar, no tocante à sua descendência, se tornar uma grande nação. E por isso Deus prometeu até amaldiçoar aqueles que o amaldiçoassem. Por quê?
o que Deus abençoou não se pode amaldiçoar. Portanto, quando alguém amaldiçoa alguém que Deus abençoou, a maldição que ele fez volta para ela, porque Deus vai amaldiçoar. Lá fora se diz o feitiço virou contra o feiticeiro. Que na verdade tem crente que parece que gosta de amaldiçoar, de falar mal, de maledizer, né? Por isso que a Bíblia diz que a maledicência é um pecado de morte. Que os maledicentes não entram no reino dos céus. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa língua. Não diz lá que é preferível entrar sem um olho no céu do que com os dois olhos para o inferno? É que uma mão, entrar com umas mãos só com os outros do que entrar no inferno? Então também tem muita coisa que é melhor entrar sem língua do que com a língua e com o inferno. E muitas vezes as pessoas até brincam dizendo que 2 caixões, um para a língua, outro para o corpo. Mas isso aí, no meio do povo de Deus, não pode haver. Nós somos um povo escolhido, nação santa, separada, com perfeita, nunca, ainda não, mas abençoada. Amém. Escolhida por Deus. Amém. E Deus já preparou as obras, lembra? Que diz, Deus já preparou as obras para nós fazermos. Então vamos fazer o que Deus preparou para nós. Agora eu vou perguntar para vocês, amados. Nós podemos afirmar que Deus tem o mesmo tratamento a respeito dos crentes atualmente? O que os irmãos acham? Por exemplo, o que Deus está falando? Deus falou no princípio que Abraão, mesmo sabendo o que ia dar, porque Deus não é pego de surpresa em nenhum momento, então Deus já sabe tudo que vai acontecer, mas Ele só nos avisa para saber que Ele sabia. Mas será que Deus hoje pode amaldiçoar alguém que nos amaldiçoa? Pode ou não? Pode. Pela promessa. Então não é você que vai amaldiçoar. É Deus. Amém? Não amaldiçoe ninguém. Não faça que da mesma fonte saia água salgada e água doce. Da sua boca só sai água de bênção. A nossa língua devia ser uma língua abençoadora, mesmo para os nossos inimigos e para aqueles que nos perseguem. E quando você abençoa, assim como a maldição sem causa não virá, você abençoa a pessoa. Se ela não receber, ela volta para você. Então abençoe para ser abençoado. Amaldiçoe e você vai ser? Está de retro, Satanás, né? Nossa língua é muito perigosa. Nós devemos tomar cuidado com isso. Bom, então nós vamos ver aqui a introdução que diz que as promessas divinas para Israel foram proferidas mais de 4.000 anos antes do advento do Senhor Jesus. E tudo começou quando Deus chamou Abrão e fez-lhe promessas a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Então nós sabemos que na contagem da terra, de Adão até Abraão, quantos anos? 2.000. De Abraão até Jesus, 2.000. De Jesus até nós, 2.000. E é interessante que o número do homem é 6, né? O número de Deus é 7. Deus, por 6.000 anos, deu a oportunidade do homem reinar a terra e
deixará a terra em paz. O 7º milênio será o governo de Deus, que a terra vai descansar, porque foi no 7º dia que Deus descansou. A terra vai descansar da violência, das tragédias, das guerras, porque não vai haver guerra no milênio. Vai haver desobediência, vai haver tratamento de Deus, vai haver, a Bíblia diz que será um governo com vara de ferro, então o negócio não vai ser muito lá assim, de qualquer jeito. Mas o que nós sabemos é que vai ser um reino de equidade, a própria natureza, ela vai ser restaurada, porque os homens vão ter a idade das árvores, as lavouras serão abundantes, todas as máquinas de guerra serão transformadas em máquinas de arados, lavouras para plantios. A tecnologia será usada para a bênção do homem, não para a exploração, ou até mesmo trazer doença para o homem, como está trazendo a tecnologia hoje, como no caso dos celulares, que estão trazendo doenças mentais nas crianças e nos adultos, jovens e adolescentes, acabando com famílias, acabando com vidas. No milênio tudo será perfeitamente. O que é equidade? É um equilíbrio, né? Mas nós estamos falando de Israel. Deus, quando ele falou sobre Israel, falou de fazer uma nação grande, a criação dessa nação. No texto 1, ele fala que através de Abraão, Isaac e Jacó, e depois Davi, iria confirmar o advento de Cristo. Que a promessa de Deus desde Gênesis é da semente da mulher. Né? Da semente da mulher levantará um que iria esmagar a cabeça da serpente e ela lhe feriria o calcanhar. Então, Deus disse para Abraão: far-te-ei uma grande nação. E a promessa, ela tinha um objetivo exatamente disso, que mostrar a Abraão o propósito de Deus, em formar a partir dele uma grande nação, uma nação diferente de todas as outras nações de Israel. Lá em Gênesis 12, 2, Deus falou isso. Agora, ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa, quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. O patriarca estava com 75 anos quando Deus fez essa promessa. Então a sua esposa Sara era estéril. Anos depois, Deus renovou a sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão. E ele disse: abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Então essa é a razão de todo crente pensar. Não venha buscar a bênção. Quer ser abençoado? Então venha ser uma bênção. Chegue na igreja e fale: hoje eu quero ser uma bênção. Aquele seu sorriso para alguém, aquele cumprimento, aquele abraço para alguém, é uma bênção para a pessoa. Certas coisas que nós fazemos, para nós é tão simples. Para a pessoa que está recebendo, muitas vezes, é aquilo que ela precisava naquele momento. Agora, Deus, ele desejou promover o nome de Abraão, aqui no primeiro contexto, né? E ele disse que seria numa dimensão jamais imaginada, embora o próprio Abraão não viu isso. Mas Deus tinha prometido. A promessa não era meramente materialista, enriquecê-lo, torná-lo muito rico. Não era só isso. A bênção material, ela tinha que carregar um testemunho espiritual. Porque ser abençoado materialmente, até o ímpio é. Quantos ímpios existem riquíssimos? Inclusive os que te dão emprego.
Então eles são abençoados também. Mas essa bênção não nos leva para Deus, porque são coisas materiais. Então ele quer que, ele diz assim, tu será uma bênção, lá no versículo 2 de Gênesis 12. E nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abraão. Uma promessa por demais significativa. Que significa o quê? Era tão forte essa promessa que o próprio Deus se encarregaria de convencer as nações. Através do testemunho do seu povo. Da poder que o seu povo teria. Agora, eu quero dizer para os irmãos, se você olhar a história, você dizer, mas por que Israel foi invadido, foi destruído, templos caíram? Porque toda promessa tem o quê? Né? Toda promessa tem condição. Se. Você vai ler em Josué capítulo 1, você vai lá, você lê lá. Se obedeceres todos os estatutos que hoje te dou, e não te desviares dele, nem para a esquerda, nem para a direita, mas cumprires, estas bênçãos te acompanharão. Então, amados, a gente sempre fala, mas não é nunca demais ficar repetindo. A obediência, ela atrai a bênção. A bênção acompanha o obediente. O desobediente tem que correr atrás da bênção, e a bênção corre do desobediente. O obediente, ele vai caminhando, a bênção vai atrás, ele chega, a bênção chega, ele sai, a bênção acompanha ele. E fica com quem resolveu obedecer. Também mais segue. Agora, o desobediente não obedece e ele fica, a bênção não está lá, eu vou correr, a bênção também corre para o outro lado. Vai procurar o obediente. Lembre-se disso. Faz bem para a gente lembrar. Meu Deus, eu estou sendo desobediente. Viu, jovens? Estou sendo desobediente. Viu, adolescentes? Não estão aqui, estão lá em cima. A bênção acompanha o obediente. Então, aquele louvor que a gente cantava, hoje não se canta mais, porque acho que perdeu o tempo, né? Eu vim buscar uma bênção, Jesus tem bênção para dar. Eu vim buscar uma bênção, eu só saio daqui quando a bênção chegar. Se você for obediente, a bênção já está lá. Se você for desobediente, ela não vai chegar. E é interessante a gente lembrar disso, porque eu quero ser abençoado, né? O que eu preciso fazer ser abençoado? Obedecer. Então, essa ligação é muito importante. Abraão tinha 75 anos. Se ele, quando teve o filho, tinha 100 anos e Sara tinha 90, então Sara é mais nova que ele, quantos anos? 10. 10 anos. E Sara era estéril. Sara com 65 anos, ela já tinha passado o tempo das mulheres. Ela não podia, mesmo que ela não fosse estéril, agora já. Agora imagina com 90 anos. Tanto é que ela mesmo não acreditou não, ela riu, né? E ela deve ter rido no coração, mas ela não riu não. Sabe? Porque Deus é que estava lá. E Deus viu, e ela estava atrás da tenda, naquele pano, né? As tendas é igual as casas do Japão, né? Se fala aqui, todo mundo ouve no outro lado. E ela riu no coração. Aí Deus falou, por que riu, Sara? Eu não ri, Senhor. Aí Deus falou, bom, então sabe por que você riu? O nome dele será? Isaac. Isaac, que significa? Risa. Riso. Deus é perfeito, mano. Não adianta a gente querer se esconder de Deus.
Então, quando eu penso em fazer alguma coisa errada, eu falo assim, peraí, pastor não está vendo, minha irmã não está vendo, minha esposa não está vendo, meu marido não está vendo, ninguém está vendo, mas Deus não está vendo? Deus está vendo, acabou. Então, Deus renovou a sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão. O que ele disse lá no versículo? Abençoar-te-ei grandemente e vou engrandecer o teu nome e tu serás uma bênção. Então, Deus, ele desejou promover o nome de Abraão, e isso seria assim de uma forma que não há como você contestar. Hoje, eu estive em Israel em 1990, amados. A nossa guia turística, uma brasileira, mas israelense, ela falou assim, Israel é tão abençoado que a gente faz uma comparação. É mais a vaca querendo dar leite do que o bezerro querendo mamar. Entendeu? Ele é muito abençoado e ele também abençoa as nações. Os melhores médicos, as melhores descobertas contra a doença são de judeus. E eles têm os melhores recursos, as melhores defesas. No caso de uma guerra que está sendo testada agora. Né? E tudo isso porque tem promessas de Deus. Se você ler a história das guerras de Israel, como eu já li muitas delas, muitos milagres acontecem, amados. Coisas impossíveis, soldados encurralados, e eles dizem, de repente o inimigo não consegue mais enxergar os soldados israelenses. E outras coisas mais. Leia sobre a Guerra dos 6 Dias. Leia sobre essas coisas. Tem até vídeos e filmes sobre isso. Nenhuma nação teria dúvida que era Deus que faria isso com Abraão. Por quê? Deus é que protege. Eu operei e gerei por vós, dizia Deus, e vós vos calareis. Então, é por isso que nem Moisés saía sem Deus, porque ele falou, se o Senhor não for conosco, não vamos deixar sair daqui. Davi, toda vez que ia sair para uma batalha, falava, Senhor, o Senhor vai conosco? O Senhor entregou nas nossas mãos? Deus dizia, sim, Davi, então vai. Eles diziam, as grandes guerras que Israel travou contra os inimigos, todas elas foi consultado Deus. E Deus, quando o cara é consultado, ele dizia, agora é a hora. Então, é uma promessa que é muito significativa, amados, pois Abraão era filho de uma família idólatra. A família de Abraão era uma família idólatra. Mas Deus o escolheu para ser o pai de um povo que ainda surgiria, que é o povo de Israel, que só veio sair esse nome depois de quem? De quem? Qual patriarca? Jacó. E Jacó, Deus não foi Deus que mudou o nome dele? Israel. Para Israel. O que significa o nome de Israel? Lutou com Deus e venceu. Então, essa é a nação de Israel. Agora, a história hebreia, ela comprova que a patriarca Abraão foi, de fato, uma grande bênção para os israelitas. Abençoarei o que está abençoado, lá no subtópico 3 aqui, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, essa foi uma promessa dupla. Bênção de maldição. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionassem com ele. Quer dizer, todos os povos que abençoassem a nação seriam abençoados. Por isso que nós somos abençoados, porque nós oramos o Israel, nós amamos Israel, embora Israel ainda não tenha o Senhor Jesus como seu Salvador. Mas as promessas de Deus, elas são válidas. Ok? De modo que Deus abençoaria os que auxiliassem Abraão, castigaria quem o amaldiçoasse, e esse evento faria de Abraão uma influência mundial, que vai perdurar pela posteridade, como até hoje as nações têm que reconhecer
que esse pequeno povo que está ali, quando você vê o mapa de Israel hoje, sabe quanto da área que Deus deu para Abraão eles ocupam hoje? Sabe quantos por cento? 11%. Você falou, Tati? Hã? Acertou. É 12 tribos. Porque não é uma 11, é 11,000. É essa, mais ou menos, estatística, porque Israel já ocupou mais territórios depois. Mas de 100% para 11 ou 12, né? E quando ele vai ocupar 100%? Só no milênio. Só no milênio. E por que ele não ocupa 100% hoje? Por causa da descrença, por causa da desobediência. E assim somos nós também, sabia, irmão? Tem muita bênção que você não desfruta, que eu não desfruto, pela nossa desobediência. Se nós fôssemos realmente fiéis a Deus em todos os propósitos dele para a nossa vida seria muito mais abençoada. E nós sofremos porque nós, muitas vezes, não admitimos que Deus controle toda a nossa vida. A gente quer dar para Deus uma certa parte da nossa vida. É a mesma coisa que eu entrar na sua casa, eu posso entrar na sala, mas eu não posso entrar no quarto, não posso entrar no banheiro, não posso entrar naquela outro quarto, não posso. Então eu sou limitado ali. Deus, muitas vezes, no coração dos crentes, é limitado. Tem áreas do nosso coração que a gente diz para Deus, aqui não, Senhor, aqui deixa comigo, que tem coisa aqui que eu não gostaria que o Senhor ouvisse, não. Então, a promessa também é confirmada lá no livro de Números, quando ele diz, benditos que te abençoarem, malditos que te amaldiçoarem, lá 24:9. Então, e ele diz no quarto subtópico aqui, em ti serão benditas o quê? Todas as nações. Somos abençoados. Você e eu podemos dizer, eu sou abençoado. Porque a promessa de Deus para Abraão atingiu a mim, atingiu a nós. Nós podemos, aí sim, tomar posse disso. Porque agora eu tenho essa promessa. Por quê? Porque eu abençoo o povo de Deus. Eu oro pela paz em Jerusalém. Eu oro pelo povo de Israel. Então, se eu oro, eu estou abençoando. Se eu estou abençoando, automaticamente Deus disse também, abençoarei você. Amém? Glória a Deus. A gente fica até feliz com isso, né, amado? Porque a gente, né? Antigamente até eu malhava ajuda, né? A gente malhava ajuda no poste, lembra? Eu não sei na sua infância, mas na minha, no dia de lá da Paixão de Cristo, chegava lá, a gente fazia um boneco de pano, né? Amarrava no poste, a molecada pegava cabo de vassoura, pedra, ia lá e batia no boneco até. Sempre fácil, pastor, hasta agora é fácil. Essa tradição fácil hasta agora. Acabou. Agora acabou, viu? Só no Agora norte. o próprio povo é Judas agora. Eles não vão querer se malhar mais. No norte, acho que ainda. Tem lugares que pode ser que ainda tenha essa tradição. Hoje, se tivesse, e eu fosse criança e aprendesse a palavra de Deus, eu não faria isso. Mas naquela época a gente ia pelo que falavam pra gente, né? Bom, em ti serão benditas todas as famílias da terra, significa que essa promessa é considerada como a segunda profecia das Escrituras a respeito de Cristo. Porque a única forma de Deus abençoar todas as nações da terra através de Abraão é da descendência dele, que seria Jesus. Porque sem Jesus, você lembra que quando Jesus chegou, os judeus não queriam que os gentios entrassem no negócio?
Jesus teve que dar uma cortada no nariz arrebitado de Paulo, quando deixou ele cego na estrada de Damasco e falou com ele, ele se converteu. Depois Pedrão, que era judaizante tremendo, Deus fez ele pregar para os gentios e abrir a porta do evangelho para os gentios, né? Depois Paulo continuou, mas a promessa alcançou a nós. Isso é importante a gente saber. Então, na verdade, Paulo, quando escreveu aos Gálatas, ele disse que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, o pai dos israelitas. E essa bênção diz respeito ao advento de Jesus Cristo. Amém? Porque só ele mesmo abençoou o mundo. Os judeus, eles seguiam as suas leis, viviam fechados dentro do seu reduto. Jesus veio quebrando as cercas, né, entrando em Samaria, abençoando e usando uma mulher samaritana como uma evangelista, quando ele no poço ali conversou com ela. Depois Jesus faz eles quebrarem essa desarmonia através de pregar para o centurião romano, que era um gentil, e aí então começou a abrir as portas. Jesus veio, porque quando Deus olha para a terra, ele não vê divisões de nações, ele vê povo, ele vê almas. E assim é a missão também, amados, e assim é a igreja do Senhor. Nós não podemos dizer que o povo é amaldiçoado ou é abençoado, porque dentro de todos os povos tem os amaldiçoados e os abençoados. Então o que nós devemos fazer? Jesus Cristo veio buscar e salvar quem? Perdidos. São os amaldiçoados. E quando uma maldição, o que é maldição? É condenação. E todos estão condenados ou não estão. Mas quando crê em Jesus, aí você fala, mas assim, pastor, a pessoa faz o mal, mata todo mundo, depois aí é salvo. O ladrão da cruz foi assim. Jesus provou que não há limites para Deus. O que Ele quer é crer no Senhor Jesus e será salvo. E para casa. E a crença em Jesus tira toda a maldição, tira toda a condenação, e o nosso nome está relacionado no nome que vai daqueles que vão habitar no céu, a família de Deus. E a sinopse desse tópico 1 é: a descendência de Abrão seria uma grande nação, acompanhada por um testemunho espiritual importante. E o segundo tópico, ele fala sobre outras promessas para Israel. Qual outras? Vamos lá. Deus prometeu a Abraão o quê? Um filho. A promessa ficou estranha para Abraão. Como nós comentamos, ele já era de idade. Sara, sua mulher, além de ser de idade, era estéril. Então, sou estranho ou não sou? Mas o que eu acho mais importante é que Abraão não ficava lá, Deus prometeu e ainda não me deu, está demorando. Não, apenas uma vez ele falou: Senhor, então o meu servo Damasceno, ele que vai assumir, né? Ele que vai ser. Porque ele acreditava que já que não podia ter filhos, então aí depois Sara quis ajudar e trouxe Agar, mas Deus falou: não, eu também. Não adianta a gente querer ajudar Deus, amado. A gente tem que esperar o tempo de Deus, é perfeito. Tem gente que se apressa, passa por cima de todos os degraus, depois cai lá de cima, se despenca, porque no tempo de Deus é perfeito. O tempo nosso é muito errado. Então, ele argumentou com Deus que provavelmente, olha assim, ele não fez mudar, o Senhor prometeu, não me deu, o Senhor me deu falou que eu tinha um filho, minha mulher estéril. Não, Abraão, ele não discutia com Deus, ele apenas dizia assim: Senhor, então provavelmente
o meu servo Eliezer seria o meu herdeiro, então, né? E, no entanto, o Senhor asseverou-lhe que não. Deus iria cumprir a sua grandiosa promessa na vida de Abraão. Então, o filho da promessa, portanto, seria quem? Isaac. Ele até encaixou Ismael, não deu certo. Deu problema, até hoje. Até hoje. Então, a promessa de um filho a Isaac foi feita de uma forma tremenda. Até, por exemplo, Abraão já tinha mais de 100 anos na madre, ele ainda casou, teve mais filhos ainda. Então é muito interessante isso. Agora, quando Isaac chegou na idade de casamento, agora Abraão pede para o seu servo Damasceno, né, Eliezer, ir buscar da família dele uma noiva para Isaac. E nós vemos, irmão, se você entender a forma como Deus trabalha, como o Espírito Santo trabalha, você pode ver. Quem prepara a noiva para Jesus, quem é? O Espírito Santo. Ele que é o nosso consolador, ensinador, protetor, intercessor. Né? E quando Eliezer foi, ele encontra Rebeca e faz ali uma promessa. E fala com Deus, aqui vier alimentar os meus camelos d'água para mim, essa é a escolhida. E foi Rebeca que fez isso, ele entendeu que era ela. E o que ele fez? Encheu ela de presentes. Só que ele falou algo, interessante isso, olha. Ele falou algo. Deixa eu levar logo essa moça, porque eu tenho pressa, preciso viajar. E a família dela disse, fica com a gente mais um pouco, pelo menos mais uns 10 dias. E aí chamaram a moça. Disseram, Rebeca, ele quer ir embora, quer te levar já. A gente queria que você ficasse com a gente mais uns 10 dias aí. Como é que você decide? E ela disse, não, eu vou. A noiva de Jesus, mas aquilo que é prometido ao Senhor, não pode se apegar às coisas dessa terra. Ela ia deixar o conforto solar, ela não sabia o seu futuro. Sabia que estava esperando, era prometida para um moço que ela não conhecia. Hoje, você não conhece Jesus como ele é, você conhece o que ele fez. Mas a gente tem que amar ele pelo que ele é, porque as Escrituras descrevem quem Jesus é, amém? Amém. E a Rebeca só tinha quem era Isaac através da descrição de Eliezer. Então, alegoricamente, nós vemos que Eliezer, no caso, significa o Espírito Santo. Rebeca é a igreja. E Isaac é o noivo. Até a forma como eles se encontraram é igual está escrito em Tessalonicenses. Quando Isaac viu que vinha vindo um povo no campo, ele saiu da casa e foi ao campo encontrar-se com Rebeca. E quando Rebeca perguntou, quem é aquele moço que está vindo? Ele falou assim, aquele meu senhor Isaac. Então ela cobriu-se com o véu. Então Isaac veio, tomou ela e levou para a tenda da sua mãe e ali casou com ela. Então veja que Jesus vem nas nuvens, recebe a sua igreja e vai para a casa do Pai, com a sua noiva. Mas vai primeiro fazer as bodas do Cordeiro, depois, ou antes tem o tribunal de Cristo, depois as bodas do Cordeiro. Então, a promessa de Deus nunca falha. Dentro das histórias bíblicas, existe toda uma indicação do que Deus é, o que Ele fez, o que Ele fará. Agora, a promessa do filho Isaac, né? Outra promessa. Então nós vemos aí a descrição, a batalha, a promessa é renovada. Deus não aceita a oferta de Sara, diz que ela disse, se Agar é minha
escrava. O que é dela é meu. Se ela tiver um filho, vai ser meu filho. Eu vou criá-lo no meu regaço, no meu colo. Por que Deus não impediu, amados? Deus sabia que não era Ismael? Sabia ou não? E por que ele não impediu? Deus respeita nossas escolhas, mas a gente colhe as consequências. Entendeu? Então não vamos nos iludir. Eu vou fazer e Deus vai abençoar. Não? Deus abençoou Ismael. Prometeu, inclusive, que também seria um grande povo. E é. Mas Sara chorou, vendo que ela deu uma rata muito grande aí, quando ela tentou ajudar os planos de Deus. Aí, depois de Isaac nasce, depois de Isaac vem Jacó. Deus escolheu Jacó, Deus escolheu ele, porque ele, quando foge do seu irmão lá, na frente ele recebe o nome de Israel, pela forma como ele lutou. E depois ficou com o seu filho lá, Labão, trabalhando. Quando ele volta, agora com as suas esposas, ele tem os filhos. E dos filhos nasceu uma tribo, chamada tribo de Judá. E da tribo de Judá veio quem? Jesus. Então são vários acontecimentos que Deus foi trabalhando dentro do seu propósito, embora erros, decisões erradas de homens não anulam a promessa de Deus para ela se cumprir, embora os que erram não vejam a promessa. Os que não estão dentro do tempo de Deus, que não porque erraram, mas porque não estão tendo tempo, também não veem. Abraão não viu o cumprimento da promessa. Ele não viu. Por quê? Porque ele morreu antes. Ele não viu. Mas aí os outros foram aumentando, até que a nação surge. E até hoje tentaram destruí-la. Os romanos destruíram o templo, espalharam os judeus por todos os cantos da terra. E uma nação que ficou espalhada. Sabe que os cientistas políticos e linguísticos dizem que um povo que fica 200 anos, no máximo, assim, dentro de uma nação espalhada, eles perdem a cultura, a língua e adota a cultura e o costume do povo onde eles estão vivendo. Então aquela cultura desaparece. Quase 2000 anos depois, 1948, Israel se torna de novo uma nação com a mesma língua, os mesmos costumes e o mesmo Deus. Então, todo mundo, é por isso que quer saber um milagre? Olhe para Israel, é um milagre a nação de Israel. Ninguém imaginaria que ela iria ressurgir. E outra coisa, as 10 tribos que estão desaparecidas estão começando a voltar. Estão começando a aparecer. Estão achando na Etiópia, estão achando em outras nações espalhadas. Mas eles descobrem que eles tinham os costumes, os hábitos dos seus antepassados. Isso é milagre, irmãos. Milagre de Deus. Então, não duvide nunca de que Deus é capaz. Das impossibilidades. Que lá não tem mais. Você olha Abraão. Abraão com 100 anos. Sara com 90.
humanamente falando, é lógico e óbvio que eles tinham razão de dizer. Não tem mais condição. Quando tinha, não gerou, era estéril. Agora aqui, já passou o tempo todo, não dá mais. Então, sabe por que Deus faz isso, amados? Para que nós reconhecemos que ele não tem esse problema de tempo. O tempo de Deus é qual? Lembra? Não? Cronos é nosso. Kairos. O tempo de Deus é Kairos. O que é Kairos? Indeterminado. Não existe isso. Deus não conta, fica contando. Isso é para nós vivermos. Isso é para nós contarmos. Para Deus não. Um dia para Deus é 1000 anos, como 1000 anos para Deus como um dia. Que o presente, o passado e o futuro para Deus é a mesma coisa. Então é isso que Deus quer que a gente entenda. A sinopse desse segundo tópico aqui, quando ele fala das promessas do reino, porque, veja bem, o profeta Isaías, ele falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir a Israel e a humanidade. E por isso o Senhor Jesus é chamado de filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, lembra do cego? Então, e também Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. E ele diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E o terceiro tópico é a promessa de salvação para Israel. Israel caiu. Lembra que eu falei para vocês? Deus fez um pacto com Abraão. Um pacto que não pode ser quebrado de forma alguma. Eles cortavam um animal no meio, faziam um altar deste lado, um altar desse lado, colocavam o animal ali em cima, as partes do animal, e depois os dois passavam pelo meio daquele sacrifício. Depois de passado, o pacto não pode ser de forma alguma quebrado, mas aconteceu algo. Quando Abraão colocou a carne dos animais, as aves vinham para comer aquelas carnes. E Abraão ficou o tempo todo enxotando as aves e cansou. Foi tanto o trabalho dele que Deus demorou para fazer o pacto ali, que ele dormiu. Ele dorme e Deus passa. Ah, Deus enganou Abraão? Não. É que o povo de Deus não ia cumprir. Eles iam quebrar o pacto. Mas você pode ver, eles fizeram tantas coisas, até mataram Jesus. Mas o pacto que Deus fez, ele dizia, eu velo pela minha palavra, para a cumprir. Em Jeremias ele diz assim, se você puder contar as estrelas dos céus, ou os grãos de areia da praia, você pode quebrar o meu pacto com Abraão. Pega um balde de areia e vai contar para mim, por favor. Você entende o que Deus quis dizer? É impossível. Então a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. Nem todo judeu é salvo. E sempre foi falado isso. A Bíblia diz que este povo será chamado de filho de Deus vivo, que o remanescente fiel de Israel será salvo. O libertador que virá de Sião fará isso. E quando que Israel vai aceitar Jesus? Israel como nação. No final da grande tribulação. Num dia a nação vai aceitar Jesus. Quando eles virem Jesus vindo, eles vão dizer, foi ele que nós traspassamos. Porque Israel vai ser enganado agora por um anticristo, que vai prometer paz para eles. E eles vão aceitar.
Só que 3 anos e meio depois dos 7 anos, esse camarada vai quebrar o pacto e vai querer ser adorado. Aí Israel vai perceber que foi enganado, vão ser perseguidos, vão ter que se esconder. Mas aí Jesus vem no final com seu exército e destrói o exército da besta e joga a besta e o falso profeta vivos dentro do lago de fogo e enxofre. Israel num dia vai aceitar e crer que Jesus é o Messias. Então a conclusão é que na sinopse de 3 ele fala: a Bíblia assegura que o remanescente fiel de Israel será salvo pelo libertador que virá de Sião. As promessas de Deus para Israel não podem falhar, né? Em conclusão. Por quê, amados? Você agora já sabe. Aquele pacto. Promessas. Deus é fiel. Mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Tem que dar glória a Deus por ele, por isso, não é verdade? Qual de nós aqui sempre foi fiel? Levanta a mão se tiver coragem. Aí vou te dizer, você já pecou porque mentiu. Né? Nenhum de nós, mas Ele é fiel. E aí nós contamos com o que João escreveu em 1 João, capítulo 1. Filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado perante Jesus Cristo justo. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Ele é o nosso advogado, o nosso intercessor. Está diante de Deus, intercedendo por nós. O Espírito Santo, nós vimos na Bíblia que ele geme com gemidos inexprimíveis, tentando transformar nossas orações agradáveis a Deus, porque nossas orações muitas vezes são egoístas. E ele pega essas orações e transforma com gemidos para apresentar a Deus agradável ao Senhor. Glória a Deus por isso. Então, na verdade, nos tempos futuros vai ser esse cumprimento pleno quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o seu glorioso reino do milênio. Vamos lembrar que a palavra de compromisso do Senhor, ainda que houvesse dia, antes que houvesse dias, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Tem alguma dúvida, alguma pergunta que você não gostaria de fazer, perguntar a respeito dessas coisas que foram faladas? Pastor, desculpe. Eu queria perguntar, quando você estava fazendo a explicação sobre a promessa de Isaac, né? E ele foi procurar sua esposa para Isaac e ela se apresentou. O que significa assim, que ela colocou o velho? Tem algum significado assim? Quando o véu lá no Antigo Testamento e também nessas culturas é sinal de respeito, para não olhar direto na face do Senhor, do Rei. Ninguém podia olhar para o rosto do Rei. Você pode ver que em Deus ninguém consegue olhar a face dele. Quando Moisés viu a glória de Deus por trás lá no monte, quando ele desceu, o rosto dele brilhava tanto que o povo teve que pedir para ele colocar um véu, um pano na frente, para ele conseguir falar com o povo. Então, agora eu não estudei profundamente isso não. Alguém tem mais alguma, já andou pesquisando isso aí, viu mais alguma coisa, informação sobre isso? Não tem ligação também. Pode falar. Hã? Pureza? Também, né? Porque o que significa uma noiva para o véu?
Hoje em dia todo mundo põe, mas o que significa da noiva com véu? Quer dizer que ela é Pura. virgem, pura. Entendeu? Porque não tem nada a ver com essas igrejas que se cobrem um véu. Não, isso aí é outra coisa, isso aí é outro costume. Que inclusive Paulo fala em 1 Coríntios 11 sobre cobrir-se com véu. Mas isso não é uma exigência bíblica. Foi daquele E, tempo. inclusive ele até fala que o cabelo foi dado no lugar do véu. Sim. Eu acho que tem mais relação pelo fato dela saber que eles iam se casar ali, né? Naquele momento o Isaac vai e já toma ela. Agora, por que ela pôs o véu, né? Será que ela já era hábito do O costume, né? costume deles, né? Estudou alguma coisa sobre isso, Carlos? O propósito judaico é que a gente tem que entender a cosmovisão judaica antes de fazer uma aplicação para os tempos contemporâneos. Né? A gente fala achismo pensando nos dias de hoje, mas o certo é a gente entender a cosmovisão judaica. E é por isso que nós falamos, os costumes desses povos antigos, né? Mas ainda hoje tem, né, pastor? Índia, esses lugares, ainda tem, né? De se cobrir. Que são tradições, né? É tradição. Né? Eu tenho um pensamento que em algumas ocasiões também no Velho Testamento, né, no caso aí de Isaac, que ele representava o noivo, Rebeca a noiva, né, tinha algumas representações que mesmo até Cristo foi também, que era como o tabernáculo, né, como Deus queria se comunicar com o povo. Antes de fazer o tabernáculo físico de tendas e antes depois de fazer o tabernáculo de Davi, que foi Salomão que fez, né, teve algumas representações. Talvez possa ser que Rebeca, como representando a noiva, que hoje somos nós, e Isaac representando Cristo, que a gente tem, essa era a separação que tinha, né, do Santíssimo Lugar. Porque o véu, ele simboliza sempre uma separação, né? E quando ele é desvendado, aí acabou a intimidade, né? Aí tem acesso. Então seja isso. A virgindade, ela é considerada um véu. Quando há o casamento, o véu é rompido, né? Então isso, como o Carlos disse, numa cosmovisão judaica, mas também uma cosmovisão de outras nações, de outras culturas. Dever de casa. Né? Dever de casa. Tá bom, amados? Vamos lá. Obrigado, pastor. Mais alguma pergunta ou não? Bom, quantos anos Abraão tinha quando Deus lhe disse que ele seria uma grande nação? 75 anos. Quantos anos isso aí representa antes que Isaac nasceu? 25 anos. O que promessa Deus fez a Abraão acerca de outros povos? Deus tinha dito que ele seria o quê? Tu serás uma bênção. E que nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abraão. Agora, qual foi a promessa que o Senhor reiterou a Jacó? Deus reiterou a Jacó uma promessa. Qual foi? Por causa de Abraão, Deus... Não, isso seria para a nação de Israel, né? Agora, por que Esaú perdeu o direito da primogenitura? O que ele fez? Recebeu um prato de comida. Por uma comida, né? Então, cuidado vocês que são comilão aí, viu? Perder a bênção por causa de uma comida. Por causa do Godiva? Vamos ver o negócio? Godiva é chocolate. Godiva é... Nesse inverno, um pratinho de lentilha.
Lentilha. Complicado. Mas desde que a gente não venda nada por isso. De precioso. Por que Esaú ele perdeu esse exame? Exatamente porque ele trocou por um prato de comida. Né? O que Romanos 9 demonstra? Que Paulo estava triste por quê? Porque os judeus não conheciam a Cristo. E a promessa que Deus fez a Abraão, para que dele fosse uma grande nação e todas as nações da terra fossem abençoadas através dele, só podia se cumprir através de Jesus, que eles rejeitaram. Amém? Amém. Ok, a próxima lição vai ser as promessas de Deus para a igreja. Oh, glória! Aí já toca a nós, né? Vamos orar ao Senhor então, agradecer a Deus. Nosso Pai querido, obrigado mais uma vez pelas promessas concedidas. Que teu nome continue a ser glorificado, Senhor, através da tua igreja, de nossa vida. Obrigado, Pai, que assim, pela obediência de Abraão, pela fé que ele demonstrou, nós fomos alcançados. As tuas promessas prevaleceram, mesmo que o teu povo não cumpriu, Senhor, aquilo para o qual o Senhor os criou e os levantou. E assim também a tua igreja, Senhor, ela foi levantada para que teu nome seja conhecido em toda a terra. Nos ajude, Senhor, para que não venhamos a falhar e venhamos a cumprir a missão que cada um de nós foi outorgada para glorificar o teu nome através da divulgação da tua palavra e da tua salvação. No nome de Jesus.